Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Irmãs, irmãos, crianças, adultos, anciãos, que Ele nos dê esta graça maravilhosa de o louvarmos com o nosso procedimento, não somente com nossa voz, nosso falar, mas principalmente com o nosso comportamento, com as nossas ações. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que pouco se fala, né? Sobre a estupidez, que seria a insensatez, a ignorância. E visto que existe a ignorância sincera, a estupidez sincera, com isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de pagar o preço pela sua estupidez. Embora ele possa dizer, mas fui sincero, mas foi estúpido, foi ignorante, foi insensato e perdeu a oportunidade de ter a vida, de ter a saúde, de ter os bens, por confiar em pessoas. Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele, no verso 13, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 13, ele disse, olha, leamos também o 12 para melhor entendermos o contexto. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade já presente convosco. Então vocês todos que têm alcançado esta graça da libertação do sistema prisional religioso, é justamente a estas pessoas que estamos falando, nos dirigindo. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então nós devemos observar as Escrituras neste sentido. Também Paulo, ele diz, aquele que está em pé, olhe que não caia. Nós, às vezes, não podemos dar chance ao inimigo. Às vezes acontece isso muito. A insensatez de um time de futebol, por exemplo, que está até ganhando a partida. Mas relaxa. Na atenção, aquele outro time não está morto. O nosso inimigo não está morto. Ele está rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Veja bem o que também Pedro, na segunda carta, capítulo 3, ele diz assim, ele diz, capítulo 3, verso 1, amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes,
Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Então vejam bem, despertar pensamentos puros nas vossas mentes, porque as mentes são bombardeadas todos os dias com pensamentos impuros, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, todos os dias. Agora, lembre-se das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Intérpretes das Escrituras têm surgido e as pessoas são levadas ao cativeiro. Agora, o segredo da liberdade está em educar, em ensinar, em dar conhecimento às pessoas. Agora, enquanto o segredo da tirania é mantê-los na ignorância, na falta de conhecimento, na falta de instrução, é somente crer e pronto, você não tem que entender. Isso é uma insensatez. Se você deixar se levar por isto, você está amando a mentira, amando a ignorância. Mas o segredo da liberdade está em ensinar, em dar conhecimento, em educar as pessoas. Porque existem tantos desejos de liberdade, tantos sonhos de liberdades. Eu sou livre. Que livre, coisa alguma, são presos da estupidez, são presos da insensatez, são presos da ignorância. Quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, agora eu estou livre. Está livre? É o que você pensa. Você está mais preso, mais errado do que antes, em muitos casos. Porque ao ignorar os ensinos, ao ignorar aquilo que os mandamentos do Senhor, você então está se tornando agora um prisioneiro da mentira, do engano. Agora, o que seria a estupidez, o cúmulo da estupidez, mesmo na sinceridade? É a pessoa conhecer a verdade, ouvir a verdade, mas ainda assim acreditar na mentira. Dar vazão à mentira, amar a mentira, preferir a mentira de uma falsa liberdade. Agora, ainda lá no Velho Testamento, no capítulo 10 do livro de Oséias, veja o que ele escreveu no verso 13. Lavraste a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira. As pessoas estão comendo o fruto da mentira, pensando que estão comendo a verdade, porque tudo aquilo que é contrário à sã doutrina, aos mandamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo e confirmado pelos seus apóstolos, são mentiras. A verdade é Cristo na sua integridade, mas toda a interpretação errônea da Bíblia, esse sonho de liberdade é uma estupidez. Nós chegaremos à liberdade plena, mas aqui temos que ser como Paulo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Somos prisioneiros de Jesus Cristo, senão não temos Ele em nós nos dirigindo.
Se você deixar se levar pelo próprio coração, seus próprios entendimentos, sua própria mente, seus próprios desejos, você vai se tornar escravo de Satanás. É isso. Vai estar enganando e sendo enganado. Vão lavrar impiedade, cegar perversidade, comer o fruto da mentira. Porque confiastes no vosso caminho e na multidão dos vossos valentes, na multidão dos vossos líderes, porque sempre vai ter um líder. Eu sou livre, não quero um pastor. Você vai ter um líder para te ensinar as besteiras dele. Se você não tiver alguém para te ensinar a Bíblia correta como ela é, você vai ter alguém para te ensinar ela torto. Vai te levar para a idolatria de si mesmo. Você vai chegar à conclusão de pensar que você é seu próprio salvador. Engano sutil do diabo. A Bíblia, o ensinamento da palavra de Deus, nos livra da ignorância. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, no verso, vamos ler o 17 e o 18. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. O meu pensamento é este. Não existe esse negócio de religião, não existe negócio de igreja, não existe batismo, não existe ceia. Esse é o seu pensamento. Na Bíblia existe. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis a virtude do Espírito Santo. Na Bíblia existe, ou isso já não existe mais? Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que Pedro nos escreveu na sua segunda carta, que nós lemos na abertura? Que orientação ele nos dá ali? Tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Não pensamentos contrários às Escrituras. Não pensamentos contrários aos mandamentos do Senhor. Não pensamentos contrários à doutrina. Mas as pessoas não querem pensar que são livres e estão simplesmente ignorando que estão numa prisão. Agora vejam isso, nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez consciente. A sinceridade, eu tenho certeza, Jesus é a única certeza. O resto são ensinamentos do homem. E isso é incerto. Qualquer pregador que fugir das Escrituras, ele está numa incerteza. Está levando o povo a uma incerteza, a uma areia movediça. Qualquer ensino contrário à sã doutrina, ele é contrário à vida. Mas ele é a favor da morte. Vale a pena repetir isto. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez consciente. As pessoas estão sinceramente erradas. Deus enviou um profeta sinceramente errados. É mentira.
Deus não enviou o profeta para este tempo. Porque as Escrituras dizem que a lei e os profetas duraram até João. Desde então o reino do céu é tomado à força. Você não tem que precisar mais ninguém para te ensinar. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso instrutor através das Escrituras. Oh, que maravilha, que coisa gloriosa! Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo estava falando sobre o anticristo, sobre a vinda do Senhor, dizendo: ora, irmãos, quanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mas as pessoas estão aí, sinceramente enganados, estupidez sincera, que vão ser arrebatados antes que este homem se manifeste, este homem do pecado, o filho da perdição. É uma ignorância, é uma estupidez. E no versículo 11 ele diz assim: por isso Deus nos envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então você não quer ser enganado? Fique com a palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.